E a gente vai perguntar para o Fábio, que está aqui com a gente, né, quais são os planos da Coinbase para o Brasil e para a América Latina. A gente vai perguntar sobre eleição americana, sobre a Layer 2, sobre a base, sobre fragmentação do ecossistema do Ethereum. Seja bem-vindo a mais um episódio do Contos do Cripto, e aqui você já sabe, a gente fala de economia blockchain e criptomoeda. E hoje a gente vai ter um papo muito legal com a pessoa que está aqui para representar a Coinbase, a gigante do mercado de cripto. Se você está há algum tempo nesse mercado, você com certeza já ouviu falar na Coinbase. Provavelmente a única 100% regulamentada nos Estados Unidos, regulamentada aqui no Brasil. E a gente fica muito legal de conversar com uma empresa e com uma pessoa que está trabalhando desse lado de entender, aceitar e participar das regulamentações do nosso mercado. E a gente vai perguntar para o Fábio, que está aqui com a gente, né, quais são os planos da Coinbase para o Brasil e para a América Latina. A gente vai perguntar sobre eleição americana, sobre a Layer 2, sobre a base, sobre fragmentação do ecossistema do Ethereum. A gente vai falar sobre bastante coisa, sobre qual a visão da Coinbase sobre o nosso mercado. Então fica com a gente até o final do episódio, eu tenho certeza que vai valer o seu tempo, até porque eu vou perguntar para o Fábio se vai ter emprego para a gente aqui, se a Coinbase vai ter escritório, se vai contratar a gente no Brasil. Então fica com a gente, que eu vou botar o Fábio nessa enrascada aqui até o final do episódio. Então, o Fábio Plain, da onde esse sobrenome, Fábio? Esse é da Alemanha, esse daí, mas é difícil mesmo também, Estevão. Mas, maravilha, o Fábio Plain já foi líder de projeto na Falcone Consultoria, quem é do mercado aí conhece a importância e o tamanho da Falcone. Já foi CEO e diretor de país na Uber, vice-presidente da PicPay e agora ele é o diretor regional para as Américas da Coinbase. Eu sou o Kenneth Correia, sou diretor de estratégia aí na 80/20 Marketing e estou curiosíssimo para saber esse panorama. Ano de eleição, para que lado que vai, o que vai acontecer aí também. E eu quero lembrar quem está acompanhando a gente que vocês precisam se inscrever no canal. Clica aí para acompanhar a gente, porque eu vi que a maioria das pessoas que escutam os episódios não estão inscritas, não estão assinando o nosso podcast. Então, por favor, aproveita agora esse momento, se inscreve e não esquece, está no YouTube, clica no sininho. E eu sou o Estevão Riso, host aqui do canal, e estou bem curioso para saber o que uma das empresas mais importantes do nosso mercado tem a contar de novidade aí, a visão que eles têm para o futuro do mercado. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu já vou começar mandando pergunta em cima de você já. Então, a gente sabe que a Coinbase é hoje a maior custodiante de ETF. Acho que quase todos os ETFs estão com vocês. E a pergunta que eu quero fazer para você é como que você está vendo essa relação da entrada dos ETFs, tanto do ETF de Bitcoin como ETF de Ethereum, né? Nos Estados Unidos a gente já tinha alguns outros países, mas agora entrou no maior economia do mundo, começou com seus ETFs. Então eu queria saber qual é a sua visão sobre isso, como que você acha que vai ficar a dinâmica do mercado? Porque antes a gente tinha uma dinâmica muito focada, né, em algumas baleias, mas no usuário de retail. Como é que fica agora com gigantes como a BlackRock entrando no nosso mercado? E qual é a relação da Coinbase com essas empresas que fizeram esses ETFs? Boa, ótimo. E na Coinbase a gente tem 3 linhas assim de atuação principais. A nossa linha de consumer, ou de consumidores, que é o varejo, o app que a maioria das pessoas conhecem, tem a sua própria conta aí na pessoa física. Tem uma linha de institucional, que é muito onde a gente acaba também atuando junto aos grandes bancos, fintechs, fundos de investimento, onde entra essa vertical dos ETFs. E também uma outra frente nossa junto aos desenvolvedores, que basicamente é toda a infraestrutura cripto para permitir o crescimento e desenvolvimento da indústria, que eu acho que a gente vai falar mais aí para frente. Então essa parte institucional para a gente é muito importante e, como você falou, a gente tem muito orgulho e satisfação. Assim, eu acho que lá do início do ano, quando teve a aprovação dos ETFs de spot de Bitcoin pela BlackRock, Vanguard, tantos outros, a gente foi escolhido como a custodiante primária de 10 dos 11 que foram aprovados, e agora, mais recentemente, da aprovação dos ETFs de Ethereum, foram 7 dos 8, um número parecido assim também, mas que foi muito similar. Então, a gente está muito envolvido dentro desse processo e também tende
que esse tem sido aí um dos principais fatores para a valorização que a gente viu aí. Eu sei que o foco aqui nem é tanto a cripto como investimento, mas se a gente olhar pela valorização que os principais ativos tiveram nesse ano, está muito relacionado também a essa entrada e maior liquidez de investimentos e fluxo de capital institucional também ao longo do ano. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente deve imaginar que, a gente se olhar para frente, tende a continuar a ter uma influência positiva aí para a indústria. Se for parar para pensar, acho que isso nem sempre a gente reflete. Eu também fui um tempo que eu fui, ao longo desse ano, pude também me envolver um pouco nisso, mas é até difícil de imaginar a força que esse canal de distribuição tem, né? Se a gente parar para pensar que nos Estados Unidos hoje tem, eu já vi 2 números aí, já vi número que fala de 30 trilhões de dólares hoje que passam a ter acesso a investimento regularizado e um canal usual aí também para um perfil de investidor cripto, através do seu financial advisor, aí, seu assessor de investimento, que antes não tinha um canal, tinha que vir para as corretoras e muita gente não está acostumada, é uma barreira a mais, né, que hoje é eliminada. Então, se a gente for parar para pensar aí que agora, só nesse período, nesses poucos meses, já teve um inflow aí também muito significativo, mas ainda é uma fração desse total de investimento dos 30 ou 58 trilhões de dólares que estão disponíveis. E o nosso entendimento é que à medida que mais pessoas aí vão tendo familiaridade também com essa classe de ativo, vão botando cada vez mais. Acho que como todos nós começamos, né, com uma partezinha do nosso portfólio, quem sabe começou com 1%, 3% e vai aumentando ao longo da jornada, ou tem pessoas que vão ser mais conservadoras e vão seguir ali também com um percentual ainda pequeno, mas só se for aí 1, 2, 3, 4, 5%, isso no longo prazo é um montante muito significativo e que move de uma maneira muito importante também o mercado. E como que isso se dá, né? Eu acho que o ideal, é aí que eu acho que é o ponto que eu queria chegar, que essas empresas de investimento ela tem a sua força de assessoria de investimento comercial, que tem que entender mais sobre a indústria, sobre os ativos. Então tem um trabalho de fazer o dever de casa, e assim como a gente fez também, estudar, e a partir daí quem estuda, eu acho que acaba também acreditando e também se tornando muito convicto, né, nessa tese, e também a partir daí que tem esse entendimento básico, pode começar também a educar também, ou ter conversas mais informativas com mais e mais pessoas. Então, como um todo, eu vejo como um ciclo muito virtuoso para a indústria, que inicia a partir daí, e que aí, só fechando o ponto, a gente tem muita aí a satisfação de estar muito presente dentro dessas conversas. São conversas, por exemplo, com BlackRock, que acabou nos escolhendo aí como custodiante primário, mas que começaram há anos atrás, quando a gente foi a única empresa cripto e primeira a ser onboardada pela BlackRock, justamente porque eles entenderam que a Coinbase era a empresa que cumpria ali os requisitos de segurança, confiabilidade, para poder fazer depois, mais adiante agora, a custódia ou a guarda desses ativos dos seus usuários. Não tem nada, então, mais precioso e que requer mais cuidado, né? Então, acho que tem sido uma jornada importante para a gente e que esse marco aí desse ano foi um marco muito importante para a indústria e que eu acho que vai ter desdobramento aí se a gente olhar para frente também. Uma coisa que eu acho super interessante é que, se eu não me engano, vocês também fazem custódia de tokens do governo americano, né? Que foram apreendidos, não tem uma coisa assim, tem uma custódia dessa que está com vocês, né? Tem também, tem uma parte também que acabam escolhendo a gente como custodiante, então acho que mas acho que essa frente de custódia, governo, dependendo também das direções, aí acho que é um tema também até que andou pintando em discussão eleitoral nos Estados Unidos, mas que também pode dar bastante pano para manga. E de um lado vocês têm o governo custodiano com vocês, do outro você tem o SEC e o CFTC enchendo o saco de vocês do outro, né? Pô, governo, decida-se se é nosso amigo ou nosso inimigo, né? Boa. Exatamente. E Fábio, deixa eu te perguntar, cara, eu sou um cara de tecnologia, quando você falou dessa terceira frente aí dos desenvolvedores, tecnologias, eu queria entrar um pouquinho nisso para perguntar o seguinte, eu sei que os serviços também, o que a Coinbase oferece, naturalmente vão além ali de custódia, compra e venda de criptomoedas. Então, que outros setores, quando você olha para a blockchain como tecnologia, que outros setores que você está vendo como promissores que podem aí aplicar a tecnologia blockchain, como que eles estão aplicando isso, ou quão rápido eles vão conseguir fazer isso,
e a Coinbase se posicionar nesse cenário, nessa parte de desenvolvimento mesmo da infra? Maravilha. Tem a visão do Brian Armstrong, o nosso CEO e fundador, é uma visão que ela tem 3 capítulos principais. Então, a Coinbase ela começa como uma exchange, então, basicamente um app que a pessoa pode fazer a compra e venda de ativos digitais. Eu acho que esse é o primeiro estágio da empresa, mas tem uma visão que os estágios seguintes talvez sejam ainda mais interessantes. O segundo momento é como é que a gente pode se tornar uma solução mais eficiente, interessante para os usuários de qualquer parte do mundo, à medida que cripto também é descentralizada, não tem fronteira e permite também com que o usuário de qualquer parte do mundo tenha acesso a produtos financeiros como empréstimos, crédito mais acessível, formas de pagamento mais acessíveis também. Então, acho que tem toda uma frente aí também que a gente vem evoluindo com o tempo e quer seguir nessa jornada. O próprio soluções como o staking também podem estar dentro desse bloco. E a visão mais de futuro, que deve se conectar um pouco mais com a pergunta também, que a gente quer como é que de fato a gente faça com que cripto ganhe ainda mais utilidade pelo mundo e se torne quase como um novo sistema operacional desse mundo descentralizado. Então, acho que esse é por aí então que a gente enxerga que as coisas devem evoluir e é onde também se conecta muito com a nossa rede Base, que a gente pode falar um pouco mais sobre ela também, se tiverem, acho que faz parte também do interesse, mas então que basicamente é a nossa rede de Ethereum Layer 2, e que, em última análise, quer permitir que as transações em blockchain ocorram em 1 segundo e custando 1 centavo. Então, acho que esse é um grande norte que a gente tem para a Base, que vai dar cada vez mais acessibilidade para uma série de casos de usos que podem ir tanto de movimento de dinheiro global. Acho que para isso a gente consegue linkar uma série de partes do nosso portfólio de produtos. Então, a gente está falando de Base como a rede que movimenta os ativos. Pode estar falando de USDC como uma moeda também, como stablecoin, que a gente tem a parceria também com a Circle, que pode ser um meio de troca, de movimentação, do que for. E utilizando também produtos dentro do nosso portfólio, como a Coinbase Wallet, que é a nossa carteira de autocustódia, que permite também que usuários em qualquer parte do mundo possam estar... Eu posso estar... Hoje eu estou no Brasil, posso estar fora também, mas pode estar uma pessoa na África fazendo uma transação com a gente aqui, e isso acontecendo em 1 segundo e custando 1 centavo, que acho que é muito diferente do que a gente vive hoje, né? Em que a gente tem uma série de casos de uso em que vão tendo uma série de intermediários que vão pegando fatias aí também, trazendo custo muito alto, muitas vezes proibitivos, tempo também de movimentação do ativo também acaba se tornando um grande problema. Então, acho que esse é um use case que a gente está muito entusiasmado e que a gente acredita muito no potencial dele assim, também. Então, acho que essa é uma grande parte aí dessa primeira pergunta. E a nossa visão e última análise também, acho que também só para trazer um pouco mais de cor, é que acho que como um todo, né, a internet e o telefone fizeram a informação mais acessíveis para todo mundo. Então, esse tipo de transformação que a gente viu acontecer, a gente imagina que pode acontecer, quem sabe, até numa escala ainda maior, através do impacto de cripto, né? Que a gente possa trazer ainda mais liberdade econômica, oportunidade e propriedade para todo mundo. Então, o que a gente acredita é que o on-chain é o novo online aqui para a gente, e acho que Base a gente espera que possa ter um papel fundamental dentro desse processo. E Base, como é que se conecta dentro disso? Assim, basicamente, tem uma série de ineficiências quando a gente pensa aí nas redes Layer 1, e soluções, falar um pouquinho particularmente de Base, conseguem trazer muito mais agilidade, eficiência e menores custos para esse processo. Então, esse é um pouco da história por trás e por que a gente está tão entusiasmado e também com o crescimento que Base vem tendo. Ô, Fábio, que legal, cara. E falando especificamente de Base, né? Porque, de novo, a gente gosta de ver o uso e ver as aplicações. Como é que você está avaliando a parte de desenvolvimento em termos de estágio, maturidade? Como é que está a resposta, por exemplo, da comunidade? Porque desenvolvedores, no fim do dia, são quem vão criar soluções. Que tipo de projetos você acha que são mais promissores, assim, que a gente pode olhar ou que a gente pode esperar em termos de setores ou
ou produtos também em cima de Base? Pô, muito legal, assim, e a gente está muito animado, mas também entende que está muito no começo, né? Acho que a Base foi lançada oficialmente ano passado e vem crescendo muito. Hoje em dia é uma das redes de Layer 2 que tem tido crescimento mais acentuado. No ano passado, até falando de como é que a gente tem promovido esse engajamento de comunidade, então a gente fez uma primeira iniciativa que foi o que a gente chamou lá de On-Chain Summer, era na época no verão nos Estados Unidos. Foi um projeto aí de várias semanas em que a gente trouxe para perto aí muitos criadores também, para de fato começar a desenvolver aí os seus projetos na Base, assim, muito baseado nessa lógica de ser uma rede segura, de baixo custo e que consegue escalar rápido. E agora a gente está num momento também, e justamente aí nas últimas semanas a gente começou a segunda versão desse On-Chain Summer de novo nos Estados Unidos e vem tendo muita atração mesmo. Semana passada a gente teve uma iniciativa com mais de 350 builders aí no que a gente chamou de um Base Camp na Califórnia, justamente para poder trazer essa turma para perto. E a gente já viu que com os projetos que estão sendo desenvolvidos aí em Base nesses últimos 2 meses, os criadores já conseguiram reter mais de 2,5 milhões de valores que normalmente iriam para outros intermediários aí também. Então a gente está num momento, acho que de bastante engajamento e acho que esse segundo On-Chain Summer que a gente está tendo está sendo algo muito importante dentro da empresa mesmo. A gente colocou, acho que a equipe nossa, talvez aí de talentos mais avançados em cripto envolvido dentro disso, para viabilizar de fato que Base se consolide como a rede Layer 2 de mais crescimento, que consegue trazer soluções para os mais de 100 milhões de usuários que a Coinbase tem, através de um custo aí muito baixo e de muita agilidade também nas transações. Então, tem muita coisa para vir e a gente tem, acho que se me perguntar onde que eu estou mais bullish, assim, se olhar para frente, eu acredito muito em frentes mais de como é que a gente vai alavancar a Base para interações sociais e mídias sociais em blockchain. Então, o próprio Farcaster também acho que é um exemplo legal dentro disso. Mas eu acho que onde me pega mais é como é que a gente traz isso para casos de uso que resolvam problemas concretos das pessoas, né? Então, tanto essa junção que eu comentei antes, do espaço que a gente tem para construir um ecossistema que funcione ainda melhor, conectando Base, stablecoins, no nosso caso o USDC, com wallets também. A gente tem a nossa Coinbase Wallet, que para permitir com que ativos se movam de uma maneira muito mais fácil, barata, globalmente. Eu acho que talvez essa seja a parte que mais me pega, porque também é onde mais conecta com a nossa missão aí de trazer mais liberdade econômica para bilhões de pessoas no mundo. Então, acho que onde eu gostaria de ver uma evolução mais concreta seria aí nessa área aí onde combina esses 3 elementos aí. Muito legal, assim, e é incrível, eu acompanho um pouco dessa questão do ecossistema da Ethereum, e quando a Coinbase veio com a Base, eu falei, puta, mais uma Layer 2, né? Puta. E aí, a velocidade com a qual a Base ganhou tração, e aí eu acho que tem até a ver com... A gente nem vai entrar nessa vereda hoje, mas tem a ver com o Memecoin, tem a ver com o Brett, né? Que é, porra, o Memecoin lá que tá gerando muito tráfego para a Base, mas foi incrível ver a velocidade com que a Base ganhou o mercado. Então, isso, pelo visto, tem a ver com o que vocês estão fazendo, devolvendo para a comunidade, envolvendo as pessoas. Porque esse que é o ethos da Web3, que eu vejo que muita gente não entendeu, né? Que a ideia da Web3 é sair da história de que a empresa decide e desce para aquilo crescer do público, crescer das comunidades, e vocês têm feito isso com a Base, o que é muito legal. O que eu queria te perguntar é o seguinte, o que você vê que pode vir de inovação de uma Layer 2 como a Base, o que tem de novo para vir quando você olha para o futuro, e aqui não é certeza, é uma projeção, né? O que você acha que pode sair de legal, mas principalmente a gente está vendo um cenário de diluição, né, da Ethereum com essas Layer 2. Como é que você vê essa questão de tantas Layers 2 surgindo e ocupando espaço, e dividindo, tirando o poder uma da outra, tirando o poder da Layer 1, que é a própria Ethereum, e como que a base está se posicionando na disputa por esse espaço? Então, inovações, diluição da Ethereum e o posicionamento da base sobre isso.
Acho que, de novo, a gente está bem no início dessa jornada de inovação, né? Teve até um caso bem emblemático, assim, hoje, na semana passada, o mês passado, e é bem próximo e se relaciona aqui com a gente também, porque foi na Argentina. Teve um projeto de um app que é o do Num Finance, que desenvolveu uma solução em Base para ter uma alternativa também em DeFi para conectar stablecoins com moedas locais e ali também trazer uma série de soluções novas de produtos lá para... Acho que o foco inicial que eles estavam tendo era na Argentina, obviamente que depois isso pode ampliar. Então, acho que esse é um exemplo bem concreto, né, de projetos novos, impactantes, que aí em poucas semanas, eu me fugiu o número exato total de valor que eles negociaram, mas que é algo que pode ganhar muita atração resolvendo um problema local importante, quando a gente está falando de um país com alta inflação, com todas as dificuldades que a gente sabe também que tem de restrição de movimentação de valores em dólar também, e uma falta de confiança também dentro das instituições que vem tendo aí nos últimos anos. Então, acho que esse é um exemplo para mim muito concreto de projetos saindo em Base. E que, de novo, me anima porque a gente está falando de alguma coisa que está resolvendo uma solução, uma questão muito concreta de problema local. Problema real, né? Que acho que é o problema da Web3 hoje. Um monte de gente querendo fazer alguma coisa com a buzzword Web3, né? E esse é um projeto real resolvendo um problema real, né? Sem dúvida. A gente tem outros projetos que eu acho incríveis. Falei um pouco também aqui do Farcaster, né? De como é que a gente pode também ter um movimento de mídia social que pode estar promovendo com o tempo, e de novo, e Base atua também dentro dessa frente, para poder também descentralizar, ou poder dividir mais aí todo esse volume acho que de receita e dinheiro que acaba sendo concentrado nas grandes empresas de social media. A gente está falando aí das tradicionais de Google, Meta, etc., que acabam tendo uma retenção desproporcional do conteúdo gerado pelos criadores também. Então, a gente vê uma inovação que possa permitir uma maior descentralização e que uma maior fatia do resultado através dos criadores. Eu acho que é uma grande forma de tu gerar oportunidade, crescimento e renda para mais milhares de pessoas também. Eu acho que essa, para mim, é uma outra grande frente também de foco e de oportunidade que a gente acredita muito, né? Então, eu acho que essa talvez sejam as duas que me vem à cabeça. E para finalizar, eu colocaria também como é que a gente vai cada vez mais tendo mecanismos através de redes como a Base para poder facilitar esse movimento global de ativos e eventualmente também de moeda, porque a maneira que a infraestrutura do sistema funciona hoje, ela é da década de 60, super arcaica, e que a gente tem muita oportunidade de trazer mais eficiência e, por consequência, mais oportunidade para milhões de pessoas aí no mundo. Ô, Fábio, legal. E eu achei que pela entrevista aqui, pelo que você vem falando, fica claro, a gente sabe o tamanho da Coinbase, né, a presença como player relevante no mercado, mas eu sei que também isso gera um volume de informação muito interessante sobre o que está acontecendo. E eu queria te perguntar, assim, qual que é o olhar aí para esse segundo semestre de 2024? Como é que você está vendo a evolução desse mercado do ponto de vista de adoção, do ponto de vista do produto chegando no mundo financeiro mais tradicional, sendo abraçado? Como é que você está vendo esse avanço? Ótimo. Assim, acho que tem primeiro ponto para colocar, assim, falando num olhar mais tradicional, de perspectiva de mercado, que eu acho que tem acho que o primeiro semestre foi um semestre positivo aí também para a indústria, e muito, acho que, alavancado ou empurrado por fatores de dentro do ecossistema cripto, né? Então, a gente está falando aqui da aprovação dos ETFs, que trouxeram muito liquidez e mais capital, e foram aí um dos fatores-chave também para a valorização que a gente viu nos principais ativos nesse ano. Teve também, acho que, a gente fala do halving, obviamente que o halving tem muito debate o quanto que ele de fato move o ponteiro, mas ele tem um componente que ele é importante, que ele reforça a tese de escassez e da premissa fundamental aí do principal ativo, que é o Bitcoin. Então, independente de acreditar ou ter uma convicção de que ele é um fator que move o ponteiro, toda a discussão que gera em torno dele, ele ajuda a fazer com que mais pessoas prestem atenção, se eduquem e tenham interesse. Eu acho que esse é o ângulo que talvez mais
me interessa. Mas quando a gente olha para frente nesse ano, eu vou falar um pouco das questões mais macro antes, mas acho que puxa mesmo esse debate que vai direcionar o desdobramento mais da indústria, vai ser essa frente de qual é que vai ser a decisão que o Fed vai ter aí em setembro, e quem sabe em novembro também sobre taxa de juros, e o desdobramento eleitoral nos Estados Unidos, que também vai, dependendo do candidato e da evolução do debate, vai ter um panorama mais completo também de como é que é o arcabouço aí para a indústria a partir de 2025, se a gente vai evoluir ou não de um cenário onde o regulador nos Estados Unidos tem tido uma abordagem muito mais por litígio, por enforcement, versus uma abordagem de construção e de abraçar a tecnologia, que é o que a gente vê em muitos lugares, inclusive no Brasil também, que o debate tem sido muito mais saudável e produtivo. Então, eu dou esse contexto macro também, envolvendo a eleição nos Estados Unidos, porque ele pode ter consequências também aí para o desenvolvimento mais dos casos de uso, da utilidade, né? Porque se tiver um panorama mais favorável de regulatório, isso acaba estimulando que mais e mais empreendedores e builders sigam desenvolvendo as suas soluções no principal mercado de cripto do mundo hoje, que segue sendo o mercado americano. Então, acho que por isso que tem aí um momento chave e que é importante, sim, a indústria, todo mundo que está envolvido com isso, está com um olhar atento, porque tem o potencial de ter desdobramentos importantes também, positivos, espero, para a indústria como um todo. Então, acho que esse talvez seja a parte mais significativa, e somado a isso, acho que o que a gente acaba vendo também aqui do nosso lado, da forma que a gente atua na Coinbase, é como essas grandes instituições agora já abraçaram cripto como uma solução. Isso eu estou falando lá dos Estados Unidos, em que a gente já vê BlackRock com o CEO falando abertamente sobre isso. Então, quando é que a gente imaginou que... E falando que mudou de opinião, que é um cara na posição dele, vir numa entrevista e dizer, eu mudei de opinião porque eu estudei, é muito significativo. E eu acho que eu não trabalho de um dia para a noite, né? Em todo mundo, um trabalho de quase anos aí, de conversa, educação, entendimento, para chegar nesse grau de maturidade que a gente está, em que tem figuras como essa defendendo já a indústria, então se tornando embaixadores da indústria. E aqui no Brasil não acho que seja diferente também. Obviamente que a própria regulamentação ela vai destravar muitos projetos em cripto. A gente conversa com muitos agentes aqui também, a gente percebe que tem algumas empresas, projetos que estão aguardando um pouco mais dessa clareza regulatória. Então acho que isso acaba se conectando, mas o que a gente vê aqui no Brasil é que hoje até os grandes bancos têm suas áreas de blockchain, de cripto, desenvolvendo seus projetos, seja para a sua parte de infraestrutura, para trazer mais infraestrutura que vai beneficiar todo mundo de uma maneira indireta, ou de projetos explícitos, mais nativos mesmo, de oferta de soluções e produtos também. Então, acho que é um cenário que a gente está num momento de bem mais maturidade e acaba sendo promissor para a gente que está na indústria. Ô Fábio, e uma coisa que eu falo que eu acho interessante é o seguinte, né? Primeiro que todos os grandes bancos já têm um head de blockchain hoje. Então isso é uma coisa que, quando alguém me pergunta sobre, mas você acha que esse negócio de blockchain vai dar certo? Olha, você pode perguntar pro head de blockchain do Itaú, do Bradesco. Eu não acho que o Itaú estaria investindo em um head de blockchain se não fosse dar certo. E a outra coisa que eu acho interessante, assim, eu peguei todo o desenvolvimento da Web 2. Eu e o Kennedy, a gente foi sócio numa agência durante muito tempo. E eu lembro que na época do começo da internet, quando a coisa começou a ficar séria, a ser regulamentada, eu lembro que veio uma regulamentação que não podia fazer sorteio na internet sem registro na caixa. Todo mundo ficou bravo. Aí quando veio a cobrança, né, que agora os posts iam ser influenciados por anúncios. E o que as pessoas não viam era o seguinte: você tem um tamanho de mercado sem regulamentação e você tem outro tamanho de mercado regulamentado. Para você se tornar sério, você tem que regulamentar. E eu vejo que quem está com a visão de mas regulamentar é contra a cripto, não entendeu qual é a função de blockchain no mundo e o quanto importante é a regulamentação. A questão é regulamentar certo. E eu fico muito feliz de ver que o Brasil hoje é, inclusive, considerado um dos países mais avançados em regulamentar do jeito certo. Então eu estou bem animado com isso, né? Concordo 100% contigo também. Eu acho que essa tem sido, inclusive, a nossa posição, né? A gente tem esse trabalho que não é um trabalho simples, de ser a exchange que mais se dedica a criar essas relações com os reguladores, a garantir que todas as nossas operações elas estão aderentes
essa parte que para o usuário às vezes pode ser mais chata, mas ela é fundamental para dar segurança também da forma que a gente atua. Não é à toa também que grandes parceiros acabam nos escolhendo também por essa forma de atuar. Mas eu concordo contigo, tanto em que o Brasil está na frente nesse debate, então a gente tem tido conversas até agora que visam proteger o usuário, mas manter os princípios básicos da indústria, que seja de fato um ambiente que promova a competição e que as empresas de fato possam estar presentes e oferecer o melhor produto para o usuário escolher. E então acho que a gente está indo aí na direção certa também aí nessas conversas regulatórias. E só para finalizar, acho que a gente acaba tendo uma perspectiva interessante também, Esteban, porque hoje a gente tem tido conversas regulatórias, tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem na Europa, tem lá o MiCA, tem em Singapura, no Canadá, na Austrália. Então isso nos ajuda a construir uma visão mais ampla desse debate regulatório global e que muitas vezes nessas discussões que a gente tem localmente, a gente consegue aportar também tanto essa ajuda a trazer o de melhor, né? Olha o que esses lados estão acertando e como é que vocês podem aprender com esses acertos, né? E muitas vezes também o que a gente já viu que não funciona para a indústria também, como casos que o regulador estava bem intencionado, acabou tomando uma medida pensando em proteger o usuário, mas em alguma medida também acabou destruindo todo o benefício da tecnologia. Então acho que acaba sendo uma parte importante também do nosso trabalho, visando aí o longo prazo para a indústria. O Fábio, eu e o Estevão estivemos lá na Câmara dos Comuns, em Londres, no começo de 2023, e foi muito legal ver o nível técnico, tô falando positivamente, né, das conversas. É muito bacana quando aquele papo, que era o papo de nerd, do fórum de internet, está sendo discutido ali numa das casas. Era a discussão de uma lei pública. Então eles estavam legislando em cima de blockchain e eles chamaram as pessoas e as instituições audiência pública, né? Audiência pública. Isso, foi muito legal. Public hearing, foi bem bacana. Isso é legal pegar de perto. Mas peraí, Fábio, porque você cantou um assunto aí que eu vou ter que pick your brain, cara. Não vai ter como, não. Você falou de eleições americanas e a gente sabe que elas são, em geral, ponto de inflexão para o mercado. Em especial, eu acho que o candidato dos republicanos, o Trump, né, tem aí declarações abertas, claras e diretas, mas eu queria ouvir um pouquinho, qual que é a perspectiva aí do candidato A, candidato B, o que vem, o que é positivo, o que é negativo, o que dá para esperar aí dos resultados de eleição? E antes dele começar, eu quero falar o seguinte, né, de um lado você tem o Trump falando a favor e do outro você tem o Vitalik dizendo não votem em alguém só porque falou bem de cripto. Então, e não dá para desmerecer o Vitalik, né? Então, temos os dois lados aí. Vamos ver o que o Fábio vai falar sobre essa briga. Eu acho que talvez o grande avanço, e também falando aí de maturidade, que a gente estava falando de cripto como um todo, é que agora a cripto faz parte do debate eleitoral americano. Então imagina isso, assim, a gente está falando de pouco tempo atrás, isso era quase impensável, né? Porque era uma indústria ainda pequena, etc. Agora a gente já está assim, para um candidato que queira se eleger, ter uma agenda clara sobre o tema pode ser um divisor de água aí também dentro dessa campanha. Então, ser a favor de cripto hoje, eu acho que é uma boa política, independente do lado, assim, vamos colocar assim. Mas agora, falando um ponto que é importante, que essa eleição desse ano, ela tende a ser a mais impactante aí para a indústria, olhando para frente. Assim, eu acho que vai ser um momento em que o eleitor lá, nos Estados Unidos, vai estar com uma escolha clara de qual candidato vai poder seguir desenvolvendo e criando esse sistema financeiro que a gente espera aí do futuro e para as próximas gerações também. E se algum candidato entre eles vai ficar mais num sistema legado, antiquado, que é devagar, que é caro. Então, acho que esse é um pouco do debate. Assim, a expectativa, eu acho que, falando que o Trump ele foi mais claro já em relação a uma agenda positiva. A gente espera também que o lado democrata também traga a sua agenda de uma maneira estruturada, entendendo que hoje uma grande parte aí dos Estados Unidos, a gente está falando, acho que só 9% dos americanos hoje se dizem satisfeitos com o sistema financeiro atual lá. Então, acho que isso mostra alguma coisa. Tem 52 milhões de pessoas nos Estados Unidos que têm algum tipo de criptoativo. Então, já mostra também que tem pessoas interessadas. Então, o tema cripto e pessoas entendendo isso já tem uma margem numa eleição tão apertada com potencial aí de desdobramento bem importante aí quando a gente
olha para frente. Então, hoje, a comunidade cripto, que a gente está falando um pouco de comunidade, falando de base, hoje ela já é um bloco importante que não pode ser ignorado mais nas eleições dos Estados Unidos. Então, acho que não é à toa também que o Trump acabou escolhendo o senador lá de Ohio, lá, o Vance, como que é um cara que já se posicionou como a favor de cripto em várias vezes, então foi muito vocal sobre isso também. Então, acho que esse é um pouco desse momento que está tendo, a gente está muito curioso também para ver como esse debate vai evoluir, e eu acho que espero também, é mais uma expectativa que os democratas também tragam uma agenda favorável e que mudem um pouco a postura que tiveram nessa última administração, que foi uma postura muito contrária aos interesses da indústria, aos avanços da indústria, tendo uma abordagem de ir para o litígio, principalmente da SEC, para contra as principais empresas nos Estados Unidos, e que isso acaba sendo uma distração muito grande para todo mundo na indústria. Né? Uma das coisas que eu penso muito assim, né? Eu tive a discussão quando o Uber veio para o Brasil, e em algum momento as pessoas começaram a falar, mas será que os taxistas, né, a entidade que representa os taxistas não vai conseguir barrar o Uber? E eu falei, olha, a impressão que eu tenho é que chega um momento em que quando você abriu o suficiente a caixa de Pandora, você não fecha mais. Então a minha impressão, e acho que tá até um pouco da ideia do Vitalik, quando ele fala não vote só porque defendeu cripto, é que para mim cripto já está num ponto em que você até pode atrasar um pouco, mas eu acho que você não fecha mais essa caixa. Né? Não tem mais como você fechar. Você tem a MiCA na Europa, que já está favorecendo, e os Estados Unidos, eu já vi vários comentários de, a gente vai deixar a Rússia e a China levarem blockchain para eles, ou a gente vai trazer para o nosso lado, né? Você acha que está um pouco nesse ponto de não tem mais, pode atrasar, mas não dá mais para parar, ou você acha que tem chance ainda de talvez um governo democrata retrógrado consiga atrapalhar muito? Minha visão é que, como tecnologia, se a gente olhar no horizonte mais longo prazo, algumas décadas, isso não tem mais como parar, mas eu acho que um governo que jogue contra pode atrapalhar muito. E quando vamos pensar muito. Aqui na nossa geração, pelo menos aqui, se atrapalhar 10 anos, para quem quer construir, está tanto focado em fazer diferença e tirar o máximo dessa tecnologia para impactar positivamente a vida das pessoas, construir coisas que de fato podem ser significativas, isso é muito tempo, né? Então, acho que essa é um pouco da conversa também que a gente está tendo, de fato, e seguir o caminho natural da maturidade da indústria, da tecnologia, para a gente poder trazer ainda cada vez mais benefícios e utilidade com o que a gente quer construir para quem já está um pouco mais de tempo por aqui. Legal. E para finalizar, então, Fábio, agora a pergunta que eu prometi lá no começo do programa. Eu quero que você conte um pouco para a gente de como é que está esse plano de expansão da Coinbase para o Brasil, para a América Latina. Vai ter escritório aqui, vai ter time, se já tem, vai aumentar, vai ter emprego para a galera na área de blockchain aí para a Coinbase. Conta um pouco para a gente desses planos. Legal. Dá um pouco de contexto aí para todo mundo. A gente tem hoje meu papel, inclusive, é Brasil e eu olho para a América, então a gente tem equipes hoje aqui no Brasil e no Canadá, então a gente tem equipes dedicadas para esses mercados. Aqui no Brasil a gente tem em torno aí de 35, 40 pessoas baseadas aqui e diferentes assim, funções, tem time de engenharia, de produto, de negócio, de marketing, de fraude e risco, que são coisas que aqui são particulares nossas aqui também, e algumas outras funções. Então, ao longo desse ano, a gente vem contratando também, teve algumas adições importantes no nosso time, tem posições em aberto também, então para quem estiver interessado, então tem algumas posições que vale a pena dar uma olhada, tem um site que depois a gente pode colocar, que é dentro de carreiras dentro do nosso site da Coinbase, acho que vale a pena procurar para quem tiver interesse, então tem algumas posições em aberto. Então, acho que, como um todo, tem sido um ano de crescimento para nós aqui no Brasil, a gente vem cada vez mais consolidando como um dos players principais aqui e tem uma ambição clara também de a gente crescer ao longo aí dos próximos anos para ser o player número 1 nativo de cripto aqui no Brasil e na região também. Então, a gente tem olhado também oportunidades, como é que a gente pode estar mais presente em outros mercados aqui da América Latina. Então, mercados como Argentina, México, entre outros, são assuntos aí importantes que a gente vem discutindo e espera ter mais novidades aí também para dividir
aí com todo mundo aí em breve. Mas muito legal saber que vocês, inclusive, têm time de engenharia no Brasil. Eu falo que muita empresa que vem para cá só tem time de venda e atendimento. Quando vem time de engenharia é porque tá sério, né? Então eu lembro até hoje quando o Google trouxe time de engenharia para o Brasil. Então legal saber que vocês não estão só com venham negociar token na nossa corretora aqui no Brasil. Mas olha, Fábio, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Alguém na sua posição, tempo é algo super importante. Então obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Se você achou que esse conteúdo de hoje teve um valor, ou se imagina que tem alguém que vai gostar de saber o que o Fábio e a Coinbase tinham para trazer para a gente aqui, manda esse conteúdo para seus amigos, fala lá para eles assistirem o programa. Vai estar aqui embaixo na descrição o link do Carreiras da Coinbase, então se interessou trabalhar com o Fábio, com o time dele, vai lá, entra lá no site para se inscrever. Muito obrigado mesmo por ter ficado com a gente aqui até o final desse episódio. Se ficou alguma pergunta para o Fábio ou para a gente aqui do time, coloca nos comentários aqui embaixo e a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.